Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História. O tema do nosso vídeo é Revoltas no Brasil Colonial. E nós vamos falar de algumas revoltas que aconteceram enquanto os portugueses dominavam o Brasil. Nós tivemos, por exemplo, a chamada Revolta de Beckman, liderado por dois irmãos que tinham esse sobrenome, Beckman, e que contestavam os altos impostos e até mesmo um suposto esquecimento do governo português em relação ao Maranhão, que foi onde se deu a revolta. Mas essa revolta ela foi derrotada por forças fiéis ao governo português. Tivemos em Minas Gerais a revolta de Felipe dos Santos, em 1720, que foi liderada por este mineiro, Felipe dos Santos, contra a rigidez do governo de Portugal no comando das minas de ouro em Minas Gerais, contra a cobrança de impostos, mas também uma revolta derrotada. E já havia acontecido também em Minas Gerais a chamada Guerra dos Emboabas, envolvendo paulistas, portugueses, pessoas de outras regiões do Brasil, disputando as terras ali onde tinham sido encontradas minas de ouro. E o governo português teve que entrar no meio, abafou a guerra e organizou, estruturou com rigidez todo um aparato, aí, uma aparelhagem de comando e administração das minas de ouro, com cobrança de impostos, como deveria se dar a organização social, o papel da igreja no meio, a presença governamental no meio. Depois, Minas Gerais foi separado de São Paulo para poder ter um governador só para Minas Gerais. Então, houve toda essa situação. Também na mesma época acontece em Pernambuco a chamada Revolta dos Mascates, envolvendo interesses comerciais, econômicos, da cidade de Recife e da cidade de Olinda, e aí a guerra termina com a decisão de manter Recife como uma cidade separada de Olinda. Também tivemos, já no final do século XVIII, a chamada Inconfidência Mineira, em 1789, liderada por Joaquim José da Silva Xavier, apelidado Tiradentes, e outros líderes também, mas aí no processo depois que a revolta foi desmontada, apenas Tiradentes assumiu que era líder. A intenção era separar Minas Gerais do domínio português, embora haja também quem fale que o movimento queria separar o Brasil do domínio português. Havia a ideia da instalação de uma república, mas o movimento foi denunciado e derrotado. Também em 1798, você tem a chamada Conjuração Baiana, também aí com pensamento de independência, de instalação de república, e que também foi um movimento denunciado e derrotado. O que tem de características mais gerais nesses movimentos? A maioria deles contou com gente de elite comandando, com exceção da Conjuração Baiana, onde você tem uma presença maior de gente do povo, não que não tivesse nos outros movimentos, mas os outros movimentos que eu citei aqui foram movimentos mais elitistas, Você tem a presença de algumas autoridades políticas, autoridades religiosas e militares no comando desses movimentos. Todos eles derrotados por forças ligadas ao governo português, e o governo português combatia essas revoltas com muita rigidez para servir de exemplo e evitar que outras revoltas acontecessem. Sobre esses movimentos e sobre o desenrolar de outros fatos do Brasil colonial, falaremos em próximos vídeos. Muito obrigado.